Efésios. Efésios capítulo 3. Dos versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos então estejam acompanhando nesse momento. Paulo ora novamente. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus, ela já adentra em nossos corações, ó Pai. Poderíamos nesse momento aqui agora, ó Pai, nos despedir e ir embora para as nossas casas, porque o Senhor já teria falado ao nosso coração, como tem falado ao nosso coração no decorrer desse culto, ó Pai. Mas nós te pedimos, ó Pai, que pela Tua compaixão, ó Deus, e pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor, nesse momento, nos conceda mais da Tua graça, ó Pai. Que os nossos corações, ó Deus, sejam aquecidos pela Tua palavra, e que nesse momento o Senhor fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. John Bunyan, um pregador e autor inglês do século XVII, um homem grandemente conhecido por sua obra, talvez a sua grande obra, o livro O Peregrino. O segundo livro mais lido, mais publicado, mais traduzido em toda a história da humanidade, só perde para a Bíblia. Há relatos que dizem que O Peregrino ele já foi traduzido para mais de 200 idiomas. Esse homem, um grande pregador da palavra, e que estava pregando a palavra sem a autorização da igreja oficial. Foi preso, passou 12 anos na prisão, e para Bunyan ser libertado, bastava ele apenas dizer que não era mais cristão. Bastava apenas ele dizer que ele abria mão do cristianismo, abria mão de Cristo, mas esse homem fez o contrário. Ao contrário do que a igreja pedia, a igreja da época, ao contrário do que muitos diziam e aconselhavam ele fazer, ele não negou a Cristo. Esse homem continuou escrevendo, continuou pregando, continuou encorajando a igreja, continuou encorajando pessoas a seguirem e a servirem a Jesus Cristo. Sua permanência, então, fiel e regrada na palavra de Deus, na leitura das Escrituras, renderam frutos que a gente pode colher até hoje. Já falei aqui de um livro, O Peregrino. Se você nunca leu, e se tiver a oportunidade de ler, leia, você não irá se arrepender. Uma obra belíssima, uma obra que fala também do amor de Cristo, também do amor de Jesus, do amor de Deus pela sua criação. Assim como Bunyan, irmãos, nós somos chamados a permanecer firmes no Senhor. Hoje nós, ao falarmos do capítulo 3 aqui do livro de Efésios, nós falamos de um tema que para um pregador talvez seja um tanto quanto difícil, um tanto quanto constrangedor,
para nós falarmos, porque fala da profundidade do conhecimento de Cristo. Irmãos, algo que para nós, pobres mortais, miseráveis pecadores, é algo praticamente impossível de alcançarmos. Falar sobre a profundidade da graça de Deus, do conhecimento de Deus, de forma ampla, jamais conseguiremos. Falaremos de forma limitada. Conseguiremos chegar até um certo patamar. Mas olhando aqui para a palavra de Deus, Paulo, ele fala então dessa profundidade do conhecimento, da graça de Cristo. Meus irmãos, nós vivemos numa época marcada por inúmeras vozes que oferecem promessas do que é a plenitude de Deus. É versada na realização pessoal, na felicidade em coisas terrenas, muitas vezes apenas baseadas no esforço humano, muitas vezes baseadas na força do nosso próprio punho. Ao olharmos para essa passagem, irmãos, nós vamos ver que é Deus quem fortalece o nosso coração. Ao olharmos para essa passagem tão profunda, nós veremos o quanto Deus nos amou, a ponto de dar o seu próprio filho, seu único filho, seu filho unigênito, para morrer em nosso favor. Ele que nos alcançou para que o seu nome fosse glorificado. Meus irmãos, esse texto é na verdade uma oração de Paulo, uma oração pastoral cheia da doutrina e do calor espiritual, mostrando que a vida cristã não é superficial. A vida cristã não é superficial, ela não deve ser superficial, mas a vida cristã é um convite, meus irmãos, a nós mergulharmos no infinito amor de Cristo. A vida cristã é nós mergulharmos na graça. Pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos pensando nessa noite no seguinte tema: a plenitude de Deus, o amor que excede todo o entendimento. A plenitude de Deus, o amor que excede todo o entendimento, toda a nossa compreensão. E em primeiro lugar, Paulo, a gente vai ver aí nos primeiros versos, né, versos 14 a 17, a parte A, Paulo ele dobra os seus joelhos, reconhecendo então a sua total dependência de Deus. A sua total dependência de Deus. Se nós olharmos, irmãos, aqui para o livro de Efésios, nós estamos aqui encerrando talvez a primeira sessão do livro de Efésios, do capítulo 4 para frente, Paulo vai começar a falar então mais propriamente para a igreja. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo está falando sobre os mistérios, a grandiosidade da graça de Deus, os mistérios da salvação, da eleição incondicional. Do capítulo 4 para frente, os irmãos vão perceber que Paulo está falando mais direcionado. Ele está falando para os pais, ele está falando para o marido, para a esposa, para o filho, para o patrão, para o funcionário. A gente vai perceber isso, mas Paulo, ele está expondo aqui as grandes riquezas da graça de Deus, o mistério que agora nos foi revelado através do Filho de Deus, Jesus Cristo, revelado tanto a judeus como a gentios, tanto ao povo de Israel, como a sua santa igreja, ou seja, nós. O povo de Deus que agora tem uma nova identidade. O povo de Deus que, como nós já ouvimos aqui há alguns domingos atrás, estava alheio à graça, mas que agora faz parte da graça, que agora são co-herdeiros do reino de Deus. Fomos feitos filhos de Deus e agora temos parte na herança de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele começa então essa sessão: por essa causa eu me ponho de joelhos. Se nós olharmos para essa postura de Paulo e olharmos para o contexto da época, dobrar-se de joelhos é uma atitude de total humilhação e reverência diante de Deus. Os judeus, eles não tinham o costume de orar de joelhos. E a gente vai ver em várias passagens da Bíblia que eles oravam em praças públicas, eles tinham o costume de orar em pé. Mas Paulo fala que, olha, eu me ponho de joelhos, para que vocês entendam com a profundidade da graça, com a profundidade do conhecimento de Cristo.
Não era comum para a época, mas Paulo, então, numa atitude de reverência, numa atitude de humildade, numa atitude de se humilhar, ele fala: olha, eu me ponho de joelhos. Isto mostra que Paulo, meus irmãos, não está apenas recitando uma oração formal. Muitas vezes nas nossas orações, nós praticamos as vãs repetições, oramos, e as nossas orações, muitas vezes, irmãos, elas são iguais. Se você parar para olhar, muitas vezes, quando você começa uma oração, principalmente uma oração audível na igreja, na sua casa, em qualquer lugar, você geralmente começa a sua oração do mesmo jeito. Paulo, ele aqui nesse momento, então, ele é tomado pela graça de Deus, ele se põe de joelhos como um pastor que ama a sua igreja, que ama o seu povo. Paulo, ele ora para que os crentes sejam fortalecidos com o poder no homem interior, pelo Espírito Santo, como nós podemos bem ver aí no verso 16. O homem interior se refere ao mais profundo do nosso ser, ao mais profundo dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, aquilo que verdadeiramente somos, meus irmãos, aos olhos de Deus. Como nós temos falado aqui, você pode muitas vezes enganar o seu esposo, a sua esposa, o seu irmão, o seu pastor, o seu irmão da igreja, mas a Deus nós não enganamos. Deus, ele nos conhece na plenitude. Deus te conhece completamente, muito mais do que você mesmo. A gente brinca e fala: nem eu mesmo me conheço, né? Mas Deus te conhece. Conhece e sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Alguns têm mais, outros têm menos, né? Mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. O fortalecimento que Paulo pede não é externo. Paulo não pede um fortalecimento físico, não pede um fortalecimento de circunstâncias, mas Paulo, ele está falando de um fortalecimento interno, irmãos. Um poder espiritual que nos permite resistir ao pecado, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus queridos, nós temos uma dificuldade muito grande de resistir ao pecado, de resistir ao mundo, de resistir ao diabo, de resistirmos a nós mesmos que somos o nosso principal inimigo. Muitas vezes a gente culpa o diabo, muitas vezes a gente culpa o mundo, os atrativos do mundo, mas eu digo para você, o seu pior inimigo é aquele que você vê quando você olha no espelho. É o seu pior inimigo. Paulo pede então um fortalecimento interno, um fortalecimento espiritual. O objetivo dessa força interior, irmãos, é que Deus habite em nossos corações pela fé. Embora Cristo já habite em nós, nós somos feitos moradas de Deus, e agora que somos feitos co-herdeiros ou herdeiros de Cristo, Ele já habita, nós somos morada do Espírito Santo, mas Cristo então Ele quer habitar em nós, ou Paulo faz aqui essa chamada para que de fato Ele faça morada, e que Ele tenha liberdade para governar todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. É como se nossa vida fosse cheia de compartimentos, né? Você entra numa casa, quem já entrou aqui numa casa com muitos quartos vai entender. Você pode entrar aqui em vários quartos, mas nesse quarto aqui, que tem uma porta, está trancado, você não tem autorização para entrar nesse quarto. Muitas vezes, irmãos, nós agimos assim com Deus. Olha, Senhor, o Senhor pode entrar aqui, o Senhor pode entrar aqui, mas aqui não. Aqui o Senhor não vai entrar. Aqui é problema meu. Eu criei essa possibilidade, eu criei até esse problema, mas aqui eu resolvo. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui para que sejam fortalecidos, para que o homem interior seja plenamente ocupado pelo Santo Espírito de Deus. Imagine você que acabou de comprar uma casa. No início essa casa ela está feia, está sem o reboco. Essa casa precisa de uma reforma, ela precisa de uma limpeza. Com o tempo você vai fazendo isso, né? Aos poucos você vai arrumando a sua casinha, e aos poucos você vai mobiliando essa casinha de uma forma que fique confortável, de uma forma que fique harmonioso, de uma forma que fique do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Da mesma forma, Cristo, meus irmãos, habita em nossos corações, no coração do crente.
Ele quer transformar cada cômodo da tua casa. Ele quer transformar cada cômodo das nossas vidas, expulsar os maus hábitos, os antigos hábitos, purificar os nossos pensamentos, ordenar os nossos desejos. Meus irmãos, não há possibilidade de Cristo entrar nessa casa e essa casa permanecer da mesma forma. Não há possibilidade de permanecermos com os nossos antigos hábitos. Não há possibilidade de nós permanecermos como éramos antes de conhecer a Cristo. Nós temos visto hoje um relativismo crescendo e crescendo cada dia mais, meus irmãos, dentro do meio cristão. Um relativismo em que, como a gente brinca aqui muitas vezes e fala, venha como estás e permaneça como quiseres. Não é assim, meus irmãos. Cristo exige de nós uma mudança de pensamento, uma mudança de vida. Eu sou crente em todo lugar. Amém. Mas nem todo lugar é lugar para o crente. Meus queridos, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor que nos exorta todos os dias. Paulo fala que, olha, para que vocês tenham conhecimento de quem é Cristo, para que vocês tenham conhecimento da graça redentora de Deus, que deu seu único Filho, e para que vocês tenham uma mudança de vida, metanoia. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz que nós precisamos experimentar essa conversão verdadeira. Meus irmãos, o relativismo cresce dia após dia em nosso meio, e coisas que antigamente eram abomináveis para os crentes, hoje em dia pode acontecer, está tranquilo e está tudo bem. Não, irmãos, não pode acontecer. O Senhor exige de nós uma mudança, uma postura, uma mudança radical. Ele quer entrar nessa casa que somos nós e mudar todos esses cômodos, sem ter um quartinho lá, o quartinho da sujeira, o quartinho da baderna. Não, Ele vai entrar e mudar todos os cômodos. Nós vivemos uma cultura que valoriza a aparência, as conquistas externas, a performance, resultados imediatos. Mas Paulo nos lembra que a vida cristã é de dentro para fora. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos bem disso. Nós estamos passando um processo de revitalização. Talvez revitalizar uma igreja seja mais difícil do que plantar uma igreja, para vocês terem ideia. Estudiosos, teólogos, historiadores falam que é muito mais difícil você revitalizar uma igreja do que você plantar uma igreja do zero. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós estamos como o mundo, com a aparência de mundo, com cheiro de mundo. Muitas e muitas vezes nós estamos assim, nós estamos mais preocupados com as performances, com os resultados imediatos, mas Paulo, ele lembra que a vida cristã começa de dentro para fora. A gente muitas e muitas vezes está esperando a mudança, que a mudança venha de fora para dentro, e essa mudança vai contaminar o pastor, vai contaminar o conselho, a junta diaconal, e daqui a pouco essa igreja está pegando fogo. Não é assim, irmãos. Essa mudança começa em você. Essa mudança começa dentro de você. Óbvio que ela é contagiosa. Como a preguiça, como os maus hábitos também são contagiosos, como a maledicência também é contagioso. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Paulo nos orienta a orarmos. Nós devemos orar como Paulo orou, mais interessados na transformação interior do que em mudanças externas. Precisamos abrir espaço para que Cristo habite plenamente em nossas vidas. Precisamos pedir o fortalecimento interior que nos capacita a enfrentar as provações da vida, que nos capacita a enfrentar as nossas lutas espirituais, que nos capacita a enfrentar o desânimo, que nos capacita a enfrentar a preguiça, que nos capacita a virmos para a igreja, e como falamos hoje pela manhã, virmos para a igreja de fato para adorar a Deus, não simplesmente num mero religiosismo, que é o que acontece muito hoje em dia. Pessoas que têm vindo para a igreja, olha, eu vou para a igreja porque eu preciso ir para a igreja. Religiosismo. Muitas e muitas vezes, se você não vem aqui de fato para adorar a Deus, não venha. Não venha. Venha aqui para adorar aquele que deu seu único filho para morrer em nosso favor. Meus irmãos, essa oração de Paulo revela a plenitude da vida cristã, que não depende de métodos. Alguns por aí dizem, olha, para você encher a igreja, você tem que adotar
determinados métodos. Para você alcançar corações, para que haja conversões, você tem que ter determinados métodos. Meus queridos, é o Espírito Santo que aplica isso. Além de nós orarmos pedindo um fortalecimento espiritual, nós também precisamos estar enraizados e fundamentados no amor. Versos 17, a parte B ao 19, parte A diz que nós precisamos estar alicerçados. O propósito é que nós sejamos firmados em Cristo. Esse amor é profundo. Nós só podemos compreendê-lo junto aos santos, com a igreja de Cristo. Há um frisson nos nossos dias que diz que eu posso ser crente na minha casa. Tem crescido cada vez mais o número de desigrejados, pessoas que ligam suas TVs, seus computadores, seus celulares, para ver o fulano de tal pregando, porque eu vejo o fulano de tal aqui pregando, esse irmão é uma bênção, prega muito melhor do que aquele pastorzinho lá da minha igreja, sabe muito mais, e eu nem preciso sair da minha casa, não preciso nem vestir uma camiseta. Aqui eu estou vendo ele aqui, está tranquilo, está maravilhoso, não tem fofoca, não tem problema, não tem o que entregar o dízimo. E assim vai levando a vida. Nós precisamos estar enraizados e fundamentados no amor. Depois de pedir que os crentes fossem fortalecidos no homem interior, no Espírito Santo, Paulo ele continua então pedindo para que Deus revele essa base do que é a vida cristã. Paulo usa duas imagens muito fortes, enraizados, a ideia da agricultura. A gente tem aí árvores, que elas são muito maiores para baixo do que para cima. Às vezes você vê uma árvorezinha, média estatura para uma árvore, e se você for tentar arrancar aquela árvore, você vai ver o tamanho daquela raiz. Ele diz que nós precisamos ser assim, enraizados no amor de Cristo. Ele também diz que nós precisamos estar fundamentados, e aí ele tira a ideia aqui de uma construção. Não sei se você já viu a construção de um prédio. Eu trabalhava em um prédio e foram construir num terreno do lado um prédio. Meus irmãos, eles cavaram tanto que eu falei, esse povo vai chegar no Japão. De tanto que eles estão cavando. Para construir um prédio de 4, 5 andares. Eles cavaram muito mais para baixo. Aqueles que entendem aí de fundação, de construção, vão saber do que eu estou falando. Muito mais para baixo. A fundação precisa ser firme. Ambas essas figuras, irmãos, expressam a profundidade, a estabilidade, a segurança que nós temos ou devemos ter no amor de Cristo. Imagine você uma árvore enorme durante uma tempestade. Às vezes a gente presencia umas tempestades, e você vê as árvores assim, emborcando e indo para um lado e para o outro, você fala assim, vai cair, não vai permanecer. Assim deve ser a vida do cristão, meus irmãos. Em meio às provações, em meio às críticas, em meio às tentações ou sofrimentos, nós precisamos estar enraizados, nós precisamos estar alicerçados, fundamentados no amor de Cristo. Precisamos cultivar diariamente a consciência do amor de Cristo, lembrar, meditar, celebrar. Isso não é algo que nós sentimos apenas uma vez, irmãos, nem é algo que nós estamos aqui para estimular, fazer técnicas aqui para que você esteja aí na hora do louvor se arrepiando, ou na hora da mensagem você esteja sentindo o impacto emocional. Não é isso. Quantos e quantos estão por aí, irmãos, levantando as suas mãos na hora do louvor, sentindo aquele arrepio na medula, e a sua vida não condiz com a vida de um verdadeiro servo de Deus, não conhece nada sobre Deus, como falávamos hoje aqui também pela manhã. Conhecimento, aprofundamento sobre quem é Deus. O amor de Cristo deve ser critério de motivação nas nossas atitudes. Devemos estar motivados. Em vez de buscarmos uma segurança no reconhecimento, em bens materiais ou em conquistas pessoais, nós precisamos, irmãos, buscar esse conhecimento, esse aprofundamento, esse fundamento em Cristo. A intenção de Paulo aqui é levar a igreja a compreender que toda e verdadeira maturidade cristã nasce de uma experiência profunda e pessoal com Deus.
A experiência do teu cônjuge é dele, não é sua. A experiência do teu irmão é dele, não é sua. Nós precisamos viver essa experiência com Deus, de dentro para fora. Quando Paulo, em terceiro lugar, a plenitude de Deus e a glória que lhe pertence. Paulo pede que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Ele encerra reconhecendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que nós conseguimos alcançar com o nosso mero e pequeno pensamento. Quando Paulo fala para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, ele não está dizendo para que nós, como seres humanos, conheçamos por completo a Deus. Jamais, irmãos, conseguiremos conhecer a Deus por completo. Mas para que nós nos transbordemos. Eu gosto bastante de uma analogia. Se você quer conhecer, se você quer entender qual é a profundidade ou qual é a largura do conhecimento de Deus, entre debaixo de uma cachoeira com um copinho desse de plástico e tente colocar ali toda a água daquela cachoeira dentro daquele copo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir, mas aquele copo vai transbordar. Se você tiver conhecimento verdadeiro sobre quem é Cristo, você irá transbordar, irmãos. Você não vai conseguir conhecer a plenitude sobre quem é Deus, mas você vai transbordar. Você irá transbordar, e isso será notório, será evidente. É como aquela pessoa que você conhece, e ela tem uma vida pregressa, ela tem várias dificuldades em sua vida, e ela vive em favor do pecado, e quando ela conhece a Cristo, até o seu semblante muda. Transborda da graça e do conhecimento de Cristo. Paulo, ele termina essa passagem, irmãos, lembrando que a vida cristã não gira em torno de nós mesmos. Sabe, eu tenho refletido bastante sobre isso. Muitas e muitas vezes nós temos pensado só em nós mesmos. Só em nós mesmos. Somos egoístas, somos mesquinhos. A gente diz que ama, por exemplo, a igreja, mas se a igreja não estiver de acordo com aquele pensamento que eu tenho sobre como deve ser uma igreja, eu casco fora, eu pulo fora, eu não estou nem aí. Tem como nós falamos aqui no começo, né? Vai ter uma programação para as crianças. Eu não sou criança mais, o que eu vou fazer lá? Nem dou aula para criança, para nada, o que eu vou fazer lá? Nós somos egoístas. Nós estamos apenas preocupados e olhando conosco, né? E estamos apenas olhando para o nosso próprio umbigo. Da mesma forma, nós jamais poderemos conter a grandeza do conhecimento de Deus. Buscar a plenitude de Deus, meus irmãos, com humildade e sede, essa deve ser a nossa meta. Não como quem quer dominar a Deus, né? Como muitos fazem por aí, eu vou colocar Deus na parede e vou exigir que Deus me dê a minha bênção, porque eu sou bonzinho, né? Ou eu estou fazendo tudo aquilo que Deus tem pedido para mim fazer, então eu vou colocar Deus contra a parede e Deus vai me dar a bênção, porque é a obrigação dele me abençoar. Meus irmãos, não é assim. Nós devemos também cultivar uma vida de oração e total dependência a Deus. Por essa causa me ponho de joelhos, por essa causa me humilho, por essa causa eu venho diante de Ti. Precisamos viver para a glória de Deus e não para as nossas próprias querências. A gente tem vivido muitas e muitas vezes apenas para as nossas querências, irmãos, e a gente quer porque quer, e isso tem sido a base, tem sido o alicerce das nossas vidas. Ao chegarmos ao final, então, dessa reflexão, meus irmãos, para concluir, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele apresenta muito mais que uma simples oração. O apóstolo Paulo, ele nos revela o coração do Evangelho. Que nós sejamos fortalecidos no homem interior. Que nós sejamos fortalecidos através do Santo Espírito de Deus. Que nós experimentemos a largura. Que nós experimentemos o cumprimento desse amor, a altura. Que nós tenhamos o verdadeiro entendimento
para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, para que a plenitude de Deus, a graça de Deus transborde na sua vida. E aqui eu não estou falando de coisas materiais, irmãos. Aqui eu estou falando das coisas que verdadeiramente importam. Essa plenitude, ela não nasce do esforço humano, mas da ação do próprio Deus. Por isso eu penso que nós devemos fazer como Paulo, sabe? Nos colocar de joelhos, dobrarmos os nossos joelhos, nos dobrarmos e humilharmos diante de Deus, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nos arrependermos do nosso relativismo, nos arrependermos de achar que não tem problema determinadas práticas, nos arrepender de acharmos que somos o dono da razão e que devemos buscar primeiramente a nossa felicidade. Não, nós fomos feitos filhos de Deus para adorar e glorificar o seu santo nome. Que essa oração de Paulo nos inspire a buscar uma vida mais profunda, centrada em Cristo, cheia do amor que transforma e com os olhos voltados para a glória de Deus, com os olhos voltados para a cruz. O lugar mais alto, irmãos, que nós vamos conseguir chegar, sabe onde é? Aos pés da cruz. O lugar mais alto que um ser humano pode galgar é aos pés da cruz de Cristo. O lugar mais alto que nós podemos alcançar, voltados para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Que nós possamos refletir sobre isso. Qual é a plenitude de Deus? O amor que excede todo o entendimento. Nós jamais conseguiríamos, ou jamais conseguiremos mensurar esse amor, mesmo diante dos amores que nós temos nas nossas vidas. O amor de mãe, o amor de namorados, o amor de pai, o amor de irmãos. O amor de Deus é incomparavelmente maior. E as coisas que Ele tem preparado para nós são incomparavelmente maiores do que tudo aquilo que nós podemos imaginar, do que tudo aquilo que nós podemos raciocinar na nossa cachola pequena aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Abaixe sua cabeça, nós vamos cantar mais uma vez aquela música Bondade de Deus. Refletindo sobre tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Que possamos conhecer de fato quem é esse Deus e a sua plenitude. Ore, fale com Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos ficar de pé? Tua doce
voz que me guie em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que abrigo és. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que cada vez mais, dia após dia, o Senhor nos dê a oportunidade de Te conhecermos mais, prosseguirmos em Te conhecer, para que entendamos, ó Pai, até onde a nossa capacidade humana pode chegar, ó Pai, mas que nós entendamos a plenitude da Tua graça, a plenitude do Teu amor. Sei com o Teu povo reunido aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor encontre, ó Deus, cada coração aqui, ó Pai, quebrantado e alicerçado, ó Deus, enraizado na Tua palavra, no Teu amor. Continua, ó Deus, se assim agradar ao Senhor, continua despejando sobre nós da Tua misericórdia, do Teu amor, ó Pai, da Tua graça. Tem compaixão de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos pequenos, muito pequenos, Pai. Mas nós servimos a um Deus grande, muito grande, infinito, poderoso, soberano e supremo. Isso alegra o nosso coração, Pai. Dá-nos, ó Pai, o entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor fez, dando o Seu Filho para morrer por nós. Ó Deus, tem compaixão das nossas vidas, ó Pai. Quantas e quantas vezes, ó Pai, nós temos mais atração, ó Deus, às coisas desse mundo do que às coisas, ó Deus, eternas. Vivemos aqui, ó Pai, como se o homem fosse um fim nele mesmo. Ó Deus, dá-nos a compreensão de quem Tu és. Dá-nos a compreensão da plenitude do Teu amor, da Tua graça, que excede todo o nosso entendimento. Nos abençoa, Pai. Dá-nos uma semana na Tua presença, ó Pai. Dá-nos uma boa semana, nos proteja, ó Deus, do homem mau, do dia mau. Ó Deus, e se eles vierem, ó Deus,
que nós possamos nos lembrar que não estamos sós. Possamos nos lembrar que a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia estarão conosco todos os dias das nossas vidas. Tenha, ó Deus, compaixão do Teu povo e nos abençoe, ó Pai. Fortalece cada um, ó Deus, aqui dos irmãos, aqueles que aqui congregam, aqueles que aqui estão e aqueles que aqui não estão. Tem misericórdia de cada um, ó Pai, alcança cada um nesse momento, ó Pai. Aqueles que se encontram, ó Deus, enfermos, que o Senhor, ó Deus, leve a Tua cura. Aqueles que se encontram enfermos espiritualmente, ó Pai, que o Senhor encontre esses corações e que haja quebrantamento, que haja regeneração e que haja mudança nessas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe e nos alcance, ó Pai. Seja conosco. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Está encerrado, irmãos. Os irmãos podem se assentar. E o diácono Lucas estaremos ali à porta cumprimentando os irmãos. Eu acho que tem um chazinho aí também. Não saia correndo. Sente-se, ore, fale com Deus e depois você pode correr, mas bem depois.